Exatamente. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. Então, tivemos agora uma maravilhosa conferência de abertura, né, que enriqueceu incrivelmente o nosso evento. E damos agora prosseguimento, então, com uma primeira mesa, com dois queridos amigos, convidados do nosso grupo, e um membro muitíssimo distinto do nosso grupo, que tem contribuído muito para os nossos debates. Então, nossos convidados são o Dr. Glauco Barreira Magalhães Filho, que é doutor em Direito pela Universidade Federal do Ceará, e é também professor da Universidade Federal do Ceará. O professor Glauco é líder de um grupo de estudos muitíssimo produtivo e que tem feito um trabalho maravilhoso. Eu tenho tido, felizmente, graças ao generoso convite dele, a oportunidade de contribuir, que é o grupo de estudos em filosofia do direito de Caion, e é também o Dr. Glauco, vejo agora aqui, me enviou a sua qualificação, livre docente em filosofia do direito. Então, o professor Glauco fará uma apresentação sobre neoconstitucionalismo e Estado de Direito. Logo depois nós teremos conosco o doutor Eduardo José da Fonseca Costa, que é doutor pela PUC de São Paulo, juiz federal, e é idealizador, fundador, e foi o primeiro presidente da BDPRO, que é a Associação Brasileira de Direito Processual, também um querido amigo, um grande jurista que tem se dedicado a essa temática do ativismo judicial, especialmente sob o prisma da relação entre princípio e norma, vai nos falar disso. E o doutor Pedro da Silva Moreira, amigo também querido, como eu disse, membro do nosso grupo, que é doutor em Direito, em Filosofia do Direito pela Universidade Autônoma de Madrid, tem uma tese maravilhosa, que é a tese de doutorado publicada na Espanha pelo Centro de Estudos Políticos e Constitucionais, e é professor da Mises Academy e do Instituto Ives Gandra, também falará sobre a temática da distinção entre texto e norma, que é uma temática que tem muitíssimo a ver com a temática que será abordada pelo Dr. Eduardo da Fonseca Costa. Então, temos tudo para ter agora uma excelente, mais um excelente momento do nosso encontro. Eu passo desde logo, então, a palavra ao Dr. Glauco Barreira Magalhães Filho, agradecendo aos nossos três palestrantes dessa manhã. E muito obrigado, então, Dr. Glauco, a palavra é sua. Muitíssimo grato por estar aqui conosco, dividindo conosco, compartilhando, né, os seus conhecimentos e as suas considerações acerca desse tema do neoconstitucionalismo no âmbito de um Estado de Direito. Muito obrigado, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Fábio. Agradeço imensamente o convite, o privilégio também de ouvir a palestra do professor Aroso Linhares, ao qual eu já tive a oportunidade de me apresentar num e-mail, contato proporcionado pelo professor Jonatas, e foi uma honra também ouvi-lo aqui. Também o meu privilégio de estar ao lado de colegas tão ilustres e também poder aprender com eles em seguida, como aprendi com a palestra anterior. O meu tema seria o neoconstitucionalismo e o Estado de Direito. Então, eu vou começar falando sobre o Estado de Direito para depois fazer algumas incursões em relação ao neoconstitucionalismo. O Estado de Direito é um conceito que vai surgir em contraposição ao Estado absolutista, onde o monarca teria uma vontade que não encontraria limitações, por mais que alguns supunham limitações provenientes dos costumes ou do direito natural. Em relação às violações a esses padrões, o monarca não responderia perante o povo, portanto, não haveria uma ordem de direitos contrapostos ao poder do monarca. Ele poderia coagir sem poder ser coagido. Então, o Estado de Direito surge nessa frente, vem de um desenvolvimento histórico que foi mais linear na Inglaterra. A Magna Carta criou uma tradição de limitação de poder, foi por diversas vezes, em momentos históricos distintos, ressignificada para novas lutas nesse sentido, e o Estado de Direito, como nós conhecemos, veio a se consolidar, particularmente na Revolução Gloriosa de 1688, antes, portanto, até da independência americana, da Revolução Francesa.
E os elementos assim característicos do Estado de Direito seriam o império da lei, o reconhecimento de direitos naturais pré-políticos anteriores ao Estado, pré-políticos que eu digo no sentido de que o Estado por eles se limita, não no sentido de que, por exemplo, eles não tenham qualquer conotação relativa à convivência humana, uma vez que decorrem da natureza humana, que é também política, nesse sentido mais filosófico, seriam políticos, né? Já que, na visão justnaturalista, eles decorreriam da natureza humana, que é política, mas no sentido de que eles são uma medida de valor que impõe ao Estado determinados limites. O Estado já deve começar sob esses limites. E a outra coisa é a separação de poderes, que seria vista, na interpretação de Montesquieu, como instrumento de proteção de liberdade. Não era uma separação de poderes para otimizar as funções do Estado, para garantir efetividade para os seus serviços, não. Seria para que poder controlasse poder em face à liberdade, de maneira que, quando a liberdade fosse ameaçada por um, se pudesse fazer apelo ao outro. Bem, o estabelecimento do Estado de Direito no processo histórico, ele, obviamente, vai enfrentando fluxos e refluxos, mas é a ideia que, a partir do século XVIII, ali se torna uma ideia matriz. Mas nós tivemos, no século XX, estados totalitários, que são, de certo modo, diferentes dos estados absolutistas, que são mais personalistas ou dinásticos. No caso do Estado totalitário, você tem toda uma estrutura, uma centralização administrativa, um grande aparato de poder, de certa maneira até impessoal, né, que procura sufocar a sociedade, as liberdades, exercer um controle sobre todas as outras instituições, e o indivíduo é visto apenas como instrumental, como meio para os fins desse Estado, e muitas das vezes o Estado se coloca como sendo o próprio fim, a que deve ter utilidade o indivíduo e as associações. Então, diante desse Estado totalitário e com um enfraquecimento teórico da ideia de Estado de Direito, porque quando as coisas se estabelecem melhormente, de forma democrática, há uma tendência de a gente esquecer a teoria que nos embasou para chegar até ali. E, no caso, o Ocidente, já acomodado a um ambiente em que a democracia parecia um lugar comum, né, deixou de ter aquela devida vigilância. Então, o que é que a gente viu acontecer lá no nazismo? Um enfraquecimento da ideia de Estado de Direito. Gustavo Hadbrook dizia isso, que a ideia de Estado de Direito teria sido um bom instrumento retórico, argumentativo, contra aquelas ampliações de poderes de Hitler, do Estado nazista, mas a noção estava realmente, de certa maneira, esquecida ou esvaziada. Alguns viam de modo apenas formalista. É o governo que tem leis, independente do que sejam essas leis, né? O Carl Schmitt, por exemplo, que esteve por um tempo associado teoricamente ao nazismo, ele falava de Estado de Direito medieval, Estado de Direito moderno, Estado de Direito desse jeito, daquele jeito, como se tudo fosse Estado de Direito. No caso de Kelsen, Kelsen disse que o Estado era a ordem jurídica personificada e que Estado e Direito eram a mesma coisa, sob dois aspectos distintos, e, portanto, não havia sentido de falar em Estado de Direito, porque todo Estado seria naturalmente direito, se o direito é o Estado é o direito. Então, essa noção realmente foi enfraquecida e deu possibilidade de formar a crítica de ascensão do nazismo. Pablo Lucas Verdú escreveu um livro, A Luta pelo Estado de Direito, exatamente dentro dessa preocupação, identificando também que o conceito fora enfraquecido durante a ascensão dos regimes totalitários. Mas como é que houve essa subversão ali nos regimes totalitários, a ideia de Estado de Direito? Primeiro, no caso, vamos especificamente para a Alemanha, Hitler conseguiu
leis que lhe dessem poderes emergenciais. Então, a legalidade, que deveria ser um instrumento de limitação do poder, foi um instrumento de legitimação do aumento de poderes, né? Então, ele, através de uma lei, passou a ter esses poderes emergenciais, que deixaram de ser, ao longo do tempo, emergenciais, passaram a ser o status quo, a situação de normalidade, né? Nós tivemos inúmeras violações a direitos fundamentais, direitos individuais. A noção de dignidade da pessoa humana foi enfraquecida na medida em que o Estado era medida de valor superior ao indivíduo, às associações, tudo ficava instrumental ao Estado. E, por incrível que pareça, o Poder Judiciário foi ativista naquele momento. Ingeborg Maus identifica exatamente que os juízes eram ativistas. Como eles tinham que lidar com uma ordem legal anterior e queriam patrocinar o advento desse novo regime, ou a sua consolidação, então eles davam interpretações esdrúxulas às leis, ou passavam por cima dela em nome de razões ideológicas, de parâmetros hermenêuticos, interpretativos. Houve um ativismo, portanto, judicial. Quando terminou a guerra, né, então houve toda aquela preocupação de não apenas voltar à ideia de Estado de Direito, mas de sedimentar essa ideia novamente, né? Ela voltava ao centro das atenções. E o neoconstitucionalismo surge de forma incipiente, aí, não vou dizer que estava lá do jeito que está agora a situação, mas houve uma preocupação, por exemplo, de se reforçar a normatividade, a autoexecutoriedade de princípios constitucionais, com o fim de, na argumentação, fortalecer o Estado de Direito. Obviamente, isso resultaria num juiz mais proativo, mas aqui é a coisa curiosa. Eles viram a experiência do juiz proativo no nazismo para o mal e agora queriam achar que poderiam trazer esse juiz proativo para o bem, né? Não, o juiz ali conseguiram tanto ali na época do nazismo, ver se agora, apenas no lado certo, ele vai ser proativo em função dos direitos fundamentais. Mas havia algumas coisas naquele tempo que são diferentes daquilo que a gente vive hoje. É importante a gente salientar. Primeiramente, no pós-guerra, houve um renascimento do justnaturalismo. Nós tivemos um revigoramento do pensamento neo-justnaturalismo em duas versões, neotomista e neocantiana. Houve certas convergências, os neocantianos ficaram mais parecidos com os neotomistas, e os neotomistas ficaram mais parecidos com os neocantianos, mas formou um pano de fundo mais ou menos comum, né? O Norberto Bobbio, que era um positivista, mas que tinha certos elementos do justnaturalismo até que ele levava em conta no seu pensamento, escreveu um livro sobre esse período, do justnaturalismo e o justpositivismo ali no pós-guerra, e ele disse que acreditava que aquele justnaturalismo ali seria uma febre que iria passar, era apenas essa preocupação de reforçar o Estado de Direito, mas ele dizia que era algo impressionante. Como todas as nações, em todos os lugares, os teóricos justnaturalistas ganhavam influência e tal, e tudo mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eles resolveram reforçar os princípios em sua normatividade, havia um certo grau de previsibilidade de como o juiz iria entender esses princípios, porque eles imaginavam o juiz com esse ideal justnaturalista que estava ali aparecendo no pós-guerra e tendo ampla difusão. Então, você teria, digamos assim, culturalmente falando, um elemento regulador da compreensão do juiz, né? Ou seja, você sabia que o juiz não iria compreender diferente de todo aquele espectro justnaturalista que estava ali. Você tinha um elemento de pano de fundo dentro do qual você sabia como aqueles princípios seriam compreendidos. Quando houve a Declaração da ONU dos Direitos, né, e o Jacques Maritain participou, ele fez uma observação até curiosa em dois sentidos. Primeiro, em relação ao que eu acabei de falar agora, e segundo, por outra coisa que eu vou passar a falar. Ele disse assim que era impressionante como todos estavam de acordo com o que iriam colocar ali na declaração, ou próximos, né, de acordo no sentido de próximos, na razão prática.
embora houvesse desacordos na razão teórica. O que é que ele queria dizer com isso? Que quando se ia para um pano de fundo mais profundo e metafísico, já havia divergências. Mas que as pessoas, sobre os postulados jurídicos ou éticos jurídicos de como as coisas deveriam ser, estavam mais ou menos de acordo, porque a tradição ocidental estava sendo recuperada. E mesmo que a pessoa, por exemplo, abraçasse só porque era uma tradição ocidental, sem ir para as razões metafísicas, ela admitia aqueles parâmetros práticos, mas ele admitiu que existia uma fragilidade na razão teórica. E é isso que nós vemos agora de prejuízo. Houve uma implosão dessas divergências na razão teórica, que hoje estão criando inúmeras variações de compreensão no que seria pela razão prática. Nós vivemos num mundo agora pós-moderno, diferentemente daquele, o que se valoriza é o relativismo, o pluralismo no sentido de, não no ponto de partida, a discussão sempre tem que ser plural no ponto de partida, mas no ponto de chegada, que é quase que de valoração positiva, haver divergências e tal. Então, é um período cético, um período relativista e tal. Então, nós não temos mais um pano de fundo comum. O juiz do nosso tempo ele não é previsível, porque ele não tem um escopo cultural a partir do qual ele vai pensar como vai compreender, por exemplo, direitos fundamentais. Como diz o Canutilho numa das obras dele, a Constituição, dentro dessa conjuntura, se torna uma estrutura aberta para uma pluralidade de concretizações. Ela é aberta. Então, a coisa fica à mercê de como vai poder ser compreendida. E aí um juiz entende de um jeito, o outro entende do outro, conforme o seu pano de fundo, a sua ideologia particular, com um grande prejuízo para a estabilidade, a previsibilidade e a segurança, que são ideias intrínsecas ao Estado de Direito. O Estado de Direito, conforme nós vamos colocar aqui ao longo da exposição, é um Estado baseado na ideia de uma estabilidade, uma previsibilidade, de se evitar surpresas, ou que alguém se veja com a sua liberdade subtraída por uma coisa que ele não sabia que ela podia ser subtraída naquele caso, ou sem o devido processo legal e tudo mais. Então, nós tivemos aí essa fragmentação, que já, digamos assim, faz com que aquilo que foi dito naquele tempo, e que lá talvez não tenha sido tão perigoso, agora se torne mais perigoso. Segundo, naquele tempo, quando eles imaginarem reforçar os princípios constitucionais, eles estavam pensando em situações muito, muito graves. Ou seja, vamos dar aqui um reforço na ideia de normatividade dos princípios, porque pode ser que um regime como esse, nazista, fascista, possa reaparecer. E é preciso que as pessoas tenham uma convicção muito grande de que esses princípios são normas. Então, eles imaginavam que se iria apelar para esses princípios em situações remotas, não corriqueiras, não eventuais, né? Talvez, se eles vissem a facilidade com que juízes hoje invocam o princípio nas suas decisões, sem saber do porquê, mas só pela frequência, eles iam imaginar que nós estaríamos vivendo num estado totalitário, por causa da maneira tão corriqueira com que a gente evoca esses princípios. Então, o que nós vimos também de diferente daquele tempo para cá foi que o que era exceção virou a regra. Quando a nova hermenêutica constitucional surge, havia críticas a ela, de que exatamente ela iria possibilitar o ativismo judicial. Forstoff é um dos críticos da nova hermenêutica, e os defensores da nova hermenêutica procuraram estabelecer entre os chamados princípios de interpretação especificamente constitucional alguns que seriam instrumentos reguladores. O próprio princípio da interpretação conforme a Constituição, que hoje serve ao ativismo, ele foi pensado originalmente como limitação ao ativismo. Qual era a ideia? Era de que o juiz deveria, o quanto fosse possível, dentro de interpretações possíveis de uma norma, primar por aquela interpretação que pudesse garantir a constitucionalidade da norma para que ela não tivesse que ser afastada, para não facilitar o juiz se livrar da lei e aplicar diretamente a Constituição.
O princípio, por exemplo, da conformidade funcional, da repartição funcional, dizia que o intérprete deveria respeitar a estrita separação de funções feita entre os órgãos do Estado, pela Constituição ou pelo Constituinte. Por que você tinha esse princípio? Porque havia o temor de que o órgão que fosse deliberar em última instância pudesse ampliar sua própria competência. Então, havia esse princípio de que ele teria que respeitar a estrita separação de funções estabelecida pelo Constituinte. Aqui no Brasil, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal disse que, no caso de controle de constitucionalidade difuso, a suspensão da executoriedade da lei, que seria da competência do Senado, já não é mais do Senado por mutação constitucional, agora é dele, ele que atribui efeito erga omnes nessa situação. Recentemente, aí nós estamos vendo o TSE ampliar a sua própria competência. Em vez de funcionar sob normas, criar as suas próprias normas durante um processo eleitoral, de forma casuística. Então, violando um princípio da nova hermenêutica constitucional que já foi colocado lá pela preocupação que eles tinham de, no futuro, todas aquelas coisas gerarem abusos, né? Então, a gente vê como as coisas estão distantes daquele tempo. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui os princípios do Estado de Direito principais para a gente poder analisar. O império da lei. Quando a gente fala de império da lei, não é só o governo debaixo da legalidade, governo de leis e tal. Essas leis são pensadas no seu império, acima de tudo, em relação ao próprio Estado. Elas são a contenção do Estado. É o Estado que tem que se pautar pela legalidade, como até hoje ainda é evidente, pelo menos teoricamente, no direito administrativo, né? Onde é necessária a legalidade. A legalidade é contenção, a legalidade é defesa da sociedade, a defesa do indivíduo, sendo que não adianta você falar que o Estado de Direito é um governo de leis, não de homens e tal, que é o império da lei, se você não admitir certos princípios morais formais em relação à própria estrutura da legalidade. Lon Fuller, por exemplo, foi um autor de grande valor para isso, porque ele vai defender um Estado de Direito até com argumentos procedimentais, uma moralidade procedimental, mas ele vai estabelecer que a lei, para poder ter essa função que o Estado de Direito espera dela, precisa atender a determinados requisitos. Por exemplo, ele vai dizer que ela tem que ter um caráter prospectivo, não retroativo, ela tem que valer para frente e não para trás. Ela tem que subtender a ausência de impedimentos ao cumprimento dela própria. Você pode exigir coisas que as pessoas não têm condições de cumprir. É preciso que as leis tenham uma promulgação e publicação, seja do conhecimento amplo, geral, divulgadas e tal, para as pessoas não serem surpreendidas. É preciso que haja claridade na lei, obviamente que isso é um esforço até certo ponto que nós sabemos que o legislador poderá não cumprir absolutamente, mas deve existir como um ideal regulador, ele deve querer claridade, a lei deve ser o quanto for possível clara para as pessoas entenderem a que estão obrigadas. Deve haver coerência entre as leis, claro, para que não pareça uma coisa desproporcional. O que ali é justo, naquele caso, do outro aspecto da realidade, é injusto. Nós vemos, por exemplo, o nosso STF aqui no Brasil ficar indo e voltando na sua própria jurisprudência. Interessante que criticam a nova composição lá da Corte norte-americana, porque reverteu a decisão anterior sobre o aborto, mas é uma nova corte. A gente vê aqui no Brasil a mesma corte, revertendo suas próprias convicções, prisão em segunda instância, não cabe, depois volta a caber. E aí as pessoas que durante um pequeno período passaram por essas variações, como é que fica? Então é preciso que haja coerência, e a coerência também não adianta se exigir da lei se os aplicadores não têm coerência na sua interpretação. A lei deve ser geral na sua aplicação, deve ser estável no tempo, as leis não devem ser leis que estejam toda hora cambiantes, e deve haver a congruência ou consonância entre o atuado poder oficial e a norma declarada, uma congruência que gere confiabilidade, que inspire segurança jurídica, né, no cidadão. O Friedrich Miller, por exemplo, que é o autor da teoria estruturante do direito, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: olha,
Quando você vai interpretar a lei, a interpretação gramatical e a interpretação sistemática, elas formam os limites para as outras interpretações. Ele insiste muito em que nós respeitemos os limites semânticos de um texto normativo, porque ele diz o seguinte: de que adianta você falar em Estado de Direito como um Estado em que há o império da lei, se a lei puder ser qualquer coisa nas mãos do intérprete? O que nós queremos é só o seguinte: é que o juiz interprete a lei da mesma forma que ele espera que o oficial de justiça interprete o mandato. Nós queremos que ele se sinta com a mesma responsabilidade de interpretar a lei que ele espera que as partes tenham na interpretação de sua sentença. Aí, os outros, ele quer uma interpretação que leve em conta os limites semânticos e tal, e ele, em relação ao legislador, não. Quer dizer que a Constituição nossa, aqui no Brasil, em particular, ela é rígida para o constituinte, que tem um processo dificílimo de emenda, e ela é flexível para o órgão jurisdicional. Não faz sentido isso. Então, nós temos que interpretar a lei respeitando seus limites semânticos e sistemáticos, aquela história da moldura, né, de que fala Kelsey. Então, Miller ressalta isso daí. Quer dizer, além dessas orientações de moralidade interna, de que fala o Fuller, né, nós temos ainda essa questão dos limites semânticos da interpretação sistemática e tal, que o Miller, por exemplo, coloca como elementos de salvaguarda do Estado de Direito. Em relação aos direitos fundamentais, né, como eu disse, a visão do Estado de Direito ela vem de uma concepção justnaturalista, e entende que há direitos naturais prévios e que, por eles, o Estado se limita. A ideia é de que esses direitos seriam reconhecidos e não estabelecidos por uma Constituição, e a ideia era de que esses direitos eles não podem ser politizados, eles são o limite da política. Ou seja, aquilo que o Estado pode fazer, ou aquilo que ele pode discutir politicamente sobre como agir em políticas públicas, encontra limites nesses direitos. Esses direitos não são objetos imediatos da política, eles são o limite de onde a política pode lidar. Praticamente fica sem sentido, até abstraído toda a ideia do justnaturalismo, pensar um Estado de Direito. O que nós vemos hoje é o quê? Uma discussão sobre esses direitos fundamentais, que toda hora quer alguém incluir mais algum direito fundamental, uma nova agenda, um novo grupo e tal, como se eles pudessem ter o seu rol ampliados pela discussão política infinita. Então, qual seria a diferença entre eles e qualquer outro direito? Se eles passam por essa mesma discussão política, podem ir para o lado A, para o lado B, são os grupos que têm maior influência, que são mais lobistas, que conseguem patrocinar a existência de uns direitos ou não. Então, qual é a diferença deles para qualquer direito consagrado, por exemplo, na ordem infraconstitucional? Vamos cair, talvez, na ideia do Carl Smith, que dizia que direito fundamental não tem nada a ver com a ideia de dignidade da pessoa humana e tal, e o direito natural. Para ele, os direitos fundamentais eram só aqueles direitos que você tinha uma dificuldade maior de alterá-los, porque eles estavam reforçados para dificultar a alteração na Constituição. Mas poderiam ser quaisquer direitos. Então, se você passa a politizar toda a discussão de direitos fundamentais, qual é a diferença entre esses direitos e aqueles outros? Qual é a função limite deles em relação ao Estado? Por isso que deveríamos entender, como direitos fundamentais propriamente ditos, os direitos individuais e os associativos. Associativo que eu quero dizer das instituições, aqueles que são resguardados pelo princípio da subsidiariedade, o direito de associação, o direito de organização, as autonomias, né, de estruturas intermediárias que têm o seu próprio telos, e os direitos individuais, inalienáveis e imprescritíveis. Você vê a Declaração de Independência norte-americana, fala dos direitos fundamentais como evidentes, ou seja, partindo do pressuposto que eles não seriam discutidos, eles seriam evidentes, eles são a limitação do poder do Estado. Então, se a gente não recuperar essa ideia, não adianta a gente falar em Estado de Direito. Se a gente discute direitos fundamentais da mesma forma que a gente discute o direito comum da ordem infraconstitucional,
Então, que status têm esses direitos fundamentais para oferecerem uma limitação prévia ao Estado? Pior ainda do que isso é o chamado panprincipiologismo no Brasil. Nossa Constituição diz que, além dos princípios que estão lá elencados, há outros que decorrem do regime, decorrem dos princípios elencados ou podem vir a ser reconhecidos em tratado internacional. Mas, veja, tem critério. Eu não posso inventar princípio, ou tirar do bolso um princípio na hora. Se eles não forem consagrados em tratado internacional e passarem pelos devidos processos para admissão no ordenamento jurídico interno, as outras opções são eles decorrerem, esses novos direitos, do regime ou dos direitos elencados. Então, eles são subprincípios dos já existentes. Não pode ser um princípio autônomo novo. Eles seriam esses princípios implícitos aí, de que fala o texto, resultantes de um juízo analítico, não sintético. Eles são desdobramentos do que existe, explicitação. Eles vão aparecer na hora que eu for conceituar o que existe. Aí, dentro do conceito, eles vão aparecer como a explicitação deles. Mas não podem ser novos princípios autônomos que não têm nada a ver. Então, por exemplo, nós tivemos aqui no Brasil decisões baseadas no princípio da afetividade, que nós não temos no nosso ordenamento jurídico constitucional reconhecido, né? Nós temos, por exemplo, além desse aí, nós temos outros princípios, como o princípio da felicidade, que está na Declaração da Independência norte-americana, mas não está aqui no nosso ordenamento jurídico. E lá, para os americanos, é mais até um direito individual, portanto, que implica a abstenção do Estado. O Estado não se intrometer no projeto de felicidade das pessoas, mas aqui, devido a ser um Estado mais social, se tem interpretado como um direito para que o Estado financie um projeto pessoal de felicidade de alguém, mas não há esse princípio lá estabelecido. Nós vimos agora a invenção de não sei quantos termos jurídicos que nós não temos a mínima ideia do que seja, né? Por exemplo, desordem informacional, né? Então, diz uma decisão recente aí da Corte que certa informação, embora verdadeira, ela não pode ser divulgada porque ela induziria a uma conclusão errada. Ora, uma das coisas, eu vou aproveitar essa brecha aqui para entrar no outro aspecto do Estado de Direito. É que o Estado de Direito, pelo menos na discussão kantiana, foi contra o Estado policial de Rolff. O Rolff, se inspirando em Leibniz, defendia o Estado policial. O Estado policial era um Estado paternalista. Era tudo para o povo, mas nada pelo povo. Então, aquele que governava é que sabia o que era melhor para o povo, garantir a tranquilidade, proteção, mas o povo era visto como sempre estando em estado imaturo, infantil, não sabe o que é bom para si. Aí Kant, na discussão, ele vai se opor ao Estado policial, defendendo o Estado de Direito, defendendo que o Estado de Direito não é o Estado de pessoas autônomas, pessoas que não são pessoas que estão na infância. A liberdade de expressão é um direito que presume a não infantilização da sociedade. Se você infantilizar a sociedade, esqueça a liberdade de expressão. Ela tem que presumir que as pessoas têm a capacidade de juízo. Acima de tudo, liberdade de expressão é um reconhecimento de que o ser humano é racional, capaz de, ouvindo as informações de todos os lados, fazer o seu juízo crítico. É essa a ideia. Então, se você acha que uma pessoa vai ouvir uma informação verdadeira e pode concluir uma coisa errada e você não vai deixar ela ouvir a informação verdadeira, você está presumindo a total infantilização da pessoa. Você está falando como se a pessoa fosse uma criança, que não vai saber de informações verdadeiras fazer nem a inferência. Quer dizer, não é nem agora a questão de ela ser informada sobre o verdadeiro ou falso. Você está presumindo que ela não sabe fazer a inferência lógica. Então, acabou com a ideia de liberdade de expressão. Aí tem essa expressão, tem uma aí que eu não sei nem o que é também, arco de experimentação regulatória. Quer dizer, a cada decisão se tira um princípio novo, uma ideia nova para poder embasar. Hannah Arendt dizia que o totalitarismo era craque em se basear em termos abstratos que ninguém poderia mensurar para perpetrar avanços contra as nossas liberdades. Então, termos bem abstratos, expressões esotéricas, que ninguém sabe mensurar, enquanto está todo mundo pensando o que as liberdades estão sendo destruídas, né, e fragilizadas. Então, nós temos esse novo problema também
em relação aos direitos. Em relação à separação de poderes, aí nem se fala, problema que nós vivemos hoje, né? Onde o Poder Judiciário não apenas subtrai competências que são legislativas, mas quer gerenciar políticas públicas, quer controlar nomeação de cargos que são da competência do Executivo. Então, a gente vê realmente também esse outro perigo dentro do campo da separação de poderes. E aquela história, né? Chesterton é que disse uma coisa desse tipo, mais ou menos assim. Quando a gente caminha e vê que está descendo uma ladeira e que lá embaixo tem um abismo, quando a gente chega aí, então, a partir desse momento, o progresso vai retroceder. Então, a gente não pode continuar nessa ladeira abaixo. Se a gente agora quer progredir, é retroceder, é ir para algumas verdades esquecidas, negligenciadas, que precisam ser recuperadas. Acho que eu passei aqui do meu tempo, né, Fábio? É isso? Professor, maravilhoso. Imagina, né, estamos bem aqui, né? São 11h07, temos ainda aí 2 palestras, mas conseguimos administrar bem o tempo. Foi maravilhoso ouvi-lo. As suas ponderações são importantíssimas, as informações que traz nos ajudam de novo muito a compreender o que está acontecendo conosco. Os alertas que faz são também vitais, até eu diria. Então, muitíssimo obrigado, muitíssimo grato. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Espero que possa continuar